Olá, bom dia. Sejamos bem-vindos às nossas plataformas digitais da Comunhão Espírita de Brasília, no nosso canal do YouTube ou até mesmo no Spotify. Estamos trabalhando para essa perspectiva dos episódios diários o livro Pão Nosso, que é uma psicografia do médium Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Estamos no capítulo 99. Meu nome é Mário Augusto Araújo e junto com a colega Flaviana, Cláudia e Wagner, eu tenho a alegria de participar desse recorte de comunhão espírita, não só em Brasília, mas no mundo todo. Estamos no capítulo 99, intitulado Com Ardente Amor, que tem uma passagem em uma carta de Pedro que fala o seguinte: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Ter caridade, pessoal, é muito difícil, mas é muito difícil. A caridade, segundo entendeu Cristo pela doutrina espírita, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade exige um esforço hercúleo em relação ao interesse pessoal. A questão 895, por exemplo, do Livro dos Espíritos, nos ensina que um dos principais obstáculos ao progresso, um dos principais obstáculos ao desenvolvimento da virtude cristã é o interesse pessoal. E acaba que nós queremos, na maioria das vezes, impor o nosso interesse pessoal em relação aos outros. Por isso que tem aqui, nessa carta de Pedro, a perspectiva de ardente caridade. Não basta ter caridade, tem que ser uma ardente caridade. E aqui eu me lembro do final do Sermão do Monte, quando Cristo vem nos ensinar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, que façamos brilhar a nossa luz. Fazer brilhar a luz, conforme prescreve o Cristo, é de dentro para fora e não de fora para dentro. O que é que se quer dizer com isso? Que quando a gente faz uma caridade, a gente tem que ter a consciência. A gente não tem que fazer uma caridade, por exemplo, esperando um reconhecimento, esperando um aplauso, ou nessa época de redes sociais, esperando uma curtida. Mas é a nossa grande realidade, porque é o que a gente consegue dar conta. É o que a gente consegue dar conta. Mas, quando a gente conjuga o Evangelho do Cristo, nós podemos ampliar a mente no sentido de doação. E é a respeito de doação que Emmanuel vem escrever. Olha só. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados, e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou os ensinamentos de cada dia. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Então, que a gente possa, conforme a prescrição de Emmanuel, não se ater a uma piedade teórica. Os que estão no nosso redor, ao nosso redor, são a oportunidade para a gente se auto-observar. Freud tem um pensamento legal: quanto mais Pedro me fala sobre Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Ele reverbera uma lição de Jesus no sentido de que a boca fala do que o coração está cheio. Então, essa ardente caridade que ensina Pedro reverbera com esse texto ardente amor de Emmanuel. Porque ao final e ao cabo, pessoal, olha só, todos nós somos criações divinas. Todos nós somos derivados de Deus. Estamos aqui em uma perspectiva, como é que eu posso falar, segregada entre família pela perspectiva diminuta do corpo. Mas a lei do amor nos ensina que as famílias têm outra singularidade.
né? A gente tem, por exemplo, as famílias substitutas, que são as adotivas. O direito traz uma reflexão sobre a família monoparental, que é quando Mário decide ter um filho e adota um filho, por exemplo. Quando Joana adota uma filha e tem ali naquela perspectiva também a lei de amor. E a gente pode, dentro do viés da prática espírita e cristã, exercer efetivamente a piedade. E aqui eu vou ler novamente um trecho e a gente vai se encaminhando para o final. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados da maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Então, que a gente possa, pessoal, seguir firme, devagar, porém firmes e convictos, que ninguém é perfeito. Que tenhamos na conjugação da lei de sociedade uma máxima de Jesus de que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Era isso que tínhamos para o capítulo do dia de hoje. E você, de onde fala, deseja comentar, acrescentar, corrigir algo desse episódio? Comenta aí, vamos interagir. Um abraço e até a próxima.